Bom, então, como já foi apresentado pelo Rui, né, eu vou falar de forma sociológica, de que forma que as mulheres militares ingressaram nas Forças Armadas no Brasil. Né? É claro que eu vou falar de uma forma muito breve, né, porque eu estou falando da minha recém-defendida tese de doutoramento, que foi em fevereiro desse ano. Então, aqui eu vou colocar muito mais em forma de debates, até porque a gente possa fazer, de fato, reflexões sociologicamente falando, para que a gente possa entender esse mundo que é, de uma certa forma, relativamente novo, né, dentro de um ambiente que é bastante já antigo quando a gente fala de história militar. Então, num primeiro momento, né, por que que eu fui atrás deste objeto de estudo? Só para que vocês entendam, né, comecei meu doutorado, em um ano e meio eu qualifiquei, e neste período que eu estava me preparando para, de fato, ingressar no meu objeto, eu sou premiada pelo Embradim, que é um instituto aqui do Brasil de direito militar, onde eu ganhei o primeiro lugar, né, por ter escrito o melhor artigo onde eu falava de mulheres em contextos de guerra. E isso então fez com que eu mudasse completamente o meu foco de estudo e passasse então a querer estudar mulheres nas Forças Armadas. Eu fiz então o meu doutorado de mulheres militares brasileiras em 2 anos e meio, né? Porque eu já tinha iniciado num primeiro objeto. E para mim, quando eu comecei a pesquisar, foi algo totalmente novo, porque dos estudos que a gente tinha no Brasil, nada era feito até então da forma que eu apresentei. E via que poucas pessoas realmente estavam dedicadas a estudar especificamente da forma que eu queria estudar. É claro que nós temos estudos no Brasil onde falam de mulheres militares ou de militares propriamente dito, mas de uma forma muito mais de identidade militar, ou então sobre o regime militar que teve aqui no Brasil. Especificamente sobre, colocando as mulheres das três forças das nossas Forças Armadas, além da PEMESP, que ao longo da minha apresentação a gente vai entender a importância dessa força auxiliar, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, de uma forma única colocada dentro desse contexto. Então, quando eu falo dessas mulheres, e que é óbvio, né, que são poucas mulheres com poucos homens que entendem que o universo feminino também pode ser visto como um capital humano, e por que não elas serem inseridas dentro das nossas Forças Armadas? E aí, antes de eu começar a falar de fato, né, eu trago algumas informações que pode parecer um pouco incômoda no ouvido daqueles que já estão mais tempo dentro das Forças Armadas. E o primeiro deles é a flexão de gênero nas patentes. Eu deixo muito claro, tanto na minha tese, como ao longo do meu campo, como neste momento que eu estou falando, e eu sempre falarei desta forma, que eu faço a flexão primeiramente porque a minha língua materna me permite. Né? Então, se dentro das Forças Armadas, inclusive, nós não temos a engenheiro, a professor ou a médica, por exemplo, é nada mais natural do que nós falarmos de a almiranta, a generala, a coronela, até porque nós temos mulheres que ocupam atualmente estes cargos, esses postos, dentro das Forças Armadas no Brasil. Então, eu deixo claro que, primeiramente, né, eu me afasto completamente de questões político-partidárias a respeito dessas questões, que apareceram, inclusive, na minha tese, e deixo bastante frisado, né, que eu estou me utilizando, então, da língua para fazer esse tipo de flexão. Uma outra coisa que eu falo é a questão do respeito, né? Quando nós temos mulheres, por mais que sejam em pouco tempo ocupando esses cargos em nível de generalato, por exemplo, nada mais respeitoso do que nós chamarmos essas mulheres das formas que a língua, além de permitir, também nos traz essa modificação normal e fluida que acontece na cultura, na sociedade e na língua como um todo. Então, eu faço mais uma vez, né, essa reflexão e não essa imposição de flexionar o gênero feminino em relação às posições que as mulheres ocupam dentro das Forças Armadas.
Como eu já falei, né, eu trago então pequenas colocações que eu fiz da minha tese, e eu deixo muito claro, né, para que não tenha nenhuma, não fique nenhuma dúvida, que hoje a gente vai falar aqui não sobre disputas entre gênero feminino ou gênero masculino, mas sim o que eu chamei, né, de um estudo sociológico utilizando o entrecruzamento do militarismo, do gênero feminino e do profissionalismo dentro das Forças Armadas no Brasil. E quando eu falo profissionalismo, eu me utilizo desta sociologia militar pós-Segunda Guerra Mundial, utilizada nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do que eu fiz no meu mestrado, que eu usei a Escola de Chicago. Quando eu falo de gênero feminino, eu também estou falando só de gênero feminino e gênero masculino, porque sociologicamente falando, a gente sabe que podem haver outros gêneros que não foram objetos da minha pesquisa, então é natural que eu esteja me referindo apenas a eles dois. E aí, quando eu começo a falar sobre isso, né, como que as mulheres sempre foram tidas e vistas dentro das Forças Armadas no Brasil? Né, de uma forma geral, né, é o que eu chamo nas questões voltadas ao cuidado. Então, é educação, o cuidado propriamente dito, o cuidado com os animais, ah, a questão mesmo elas tendo vindo já com as suas profissões do mundo fora da caserna, elas sempre estavam dispostas nesses lugares, né? Na burocracia, à exceção, claro, das nossas primeiras e únicas até então combatentes, que eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre elas, mas que ao longo do mundo também nós temos raríssimas exceções de mulheres que estiveram realmente num campo de batalha, e aí eu já deixei a dica aqui, né? Quem sabe para uma próxima tertúlia a gente possa falar sobre essas mulheres muito específicas, né, e excepcionais, e que também por conta dessas mulheres, né, lá das primeiras que nós tivemos na nossa história, hoje eu posso chamar o meu país de nação, eu posso dizer que eu tenho uma identidade nacional e que nas minhas veias correm esse sangue combatente, sim. E aí, a título de organização, para mim, dentro da minha tese, eu classifico essas mulheres dessa forma, né, como gerações onde eu coloco a primeira geração, então, dessas mulheres combatentes, literalmente, né, elas estavam no campo, defendendo os seus ideais, com as suas ferramentas mais rudimentares possíveis, né, mas defendendo, sim, tudo aquilo que elas acreditavam, mulheres diversas, mas mulheres brasileiras, mesmo a gente não falando de Brasil, né, como, por exemplo, a Clara Camarão, nas invasões holandesas, na independência do Brasil, a gente teve, para citar algumas, né, mas Joana Angélica, Maria Filipa e Maria Leopoldina do Brasil, e na Guerra do Paraguai, a gente teve também a Jovita Feitosa, todas essas mulheres eu trago na minha tese e também já falei sobre elas em outras ocasiões. Quando eu falo sobre a segunda geração, eu falo das mulheres que foram para a Segunda Guerra com o sentido único do cuidado. E é importante falar sobre essa segunda geração porque são mulheres muito específicas, né, de classes alta e classe média alta, do eixo Rio-São Paulo, com as suas famílias ligadas às Forças Armadas do Brasil daquela época, onde se tinha uma disputa para fazer a regularização da profissão da enfermagem no Brasil, além das questões políticas daquele governo da época. Então, elas vão com um sentido único, né, que é principalmente o político para a guerra e para o cuidado. E aí eu trago o nome mais importante desse momento, que é, sem dúvida alguma, né, e é inclusive a militar mais condecorada do país, que é a Major Cansanção. Depois a gente chama, né, de terceira geração, que para mim são as mulheres as mais importantes. Depois, primeiro nós temos as primeiras combatentes, e depois, para mim, as mais importantes são aquelas que vieram da fusão da Força Pública de São Paulo com a Guarda Civil. É importantíssimo falar das mulheres da PEMESP, porque são elas que vão treinar as mulheres da quarta geração.
ou seja, as mulheres que entram em quadros e corpos específicos das nossas Forças Armadas a partir da década de 80, especificamente Marinha do Brasil e depois a Força Aérea Brasileira, e é a partir do treinamento que elas têm com as militares da PEMESP, que a gente não pode esquecer de forma alguma que essas militares, as da PEMESP, elas são o primeiro grupamento feminino da América Latina na década de 50. E aí isso a minha tese é a única que traz esse tipo de informação, trazendo as mulheres das Forças Armadas e trazendo a importância da PEMESP juntamente a elas. E nada mais natural, então, chamar essas mulheres para treinarem as novas mulheres das Forças Armadas, que, legalmente falando, que é o que eu trago na minha tese também, né, sob a forma da lei, legalmente falando, as mulheres da quarta geração são as que oficialmente estão entrando nas Forças Armadas como, então, integrantes da caserna. Literalmente através de leis que elas ingressam. As da quinta geração, que eu chamo, são aquelas que passam a ingressar nas academias militares no Brasil. E para essa sociologia militar que eu utilizei, são a partir das academias militares que se forjam as pessoas estrategistas que deverão ocupar os cargos de generalatos nas suas respectivas forças. O que a gente chama, então, de oficialas, nesse caso, de mulheres, né? Oficialas de carreira. Então, quando a gente fala de academia, nós temos a primeira, que foi a AFA, que é a Academia da Força Aérea, onde elas ingressam 95, 96, depois, e as aviadoras em 2000 e, pegar minha cola, 2002, 2003, depois a gente vem com a Escola Naval, 2012 e 2014, lembrando que todas que entram são todas intendentes, à exceção das aviadoras. Em 2012 nós também temos, pela lei, né, 2012, mas entrada realmente em 2017 na AMAN, e em 2023 nós temos as mulheres ingressando na primeira arma da AMAN, porque até então elas entram nos serviços. E a sexta geração são as mulheres que nós ainda não temos, mas teremos em breve, eu acredito, que são aquelas mulheres, como eu acabei de falar, que são saídas das academias para ocuparem um cargo de generalato. Nós já temos no Brasil, estamos na terceira contra-almiranta, né? Mas elas todas vieram de corpos e quadros. E nós temos a primeira 3 estrelas do Brasil, que é oriunda também da turma de 82 da FAB, ou seja, né, dos corpos e quadros específicos das mulheres, e elas não são, então, nenhuma dessas que eu falei, vindas da academia. É importante falar que quando a gente falou, né, das mulheres que ingressaram na AFA, a gente está falando de 28 anos de mulheres que se formaram na primeira turma da academia, então provavelmente alguma generala esteja por vir nas Forças Armadas, vindas efetivamente de uma academia militar. Outra coisa que eu ressalto é que o Exército Brasileiro, infelizmente, não tem nenhuma mulher ocupando posto de generalato, até o momento. Nós temos candidatas, e eu tenho aqui a minha torcida também, mas das primeiras turmas que onde entraram as mulheres, ainda não saiu nenhuma. Então, a gente espera que logo, logo também vai sair, mas lembrando que não vai ser uma oficiala de carreira, ou seja, vinda de academia militar, e sim de corpos e quadros específicos. Aqui eu trago algumas coisas que aconteceram ao longo da minha pesquisa, né? Para mostrar que, como eu falo desse profissionalismo, e esse profissionalismo eu falo dentro dessa sociologia militar, que é diferente do leigo, que é a pessoa que é trabalhada para ser a especialista naquilo que ela faz, e aqui a gente está falando de Forças Armadas. Então, é uma mão de obra muito qualificada, militarmente falando, em relação àquela outra pessoa que ocupa posições muito rotineiras, né? E a minha tese, que fique bem claro, eu tratei eu falo da elite das mulheres das Forças Armadas. Eu não falo com qualquer mulher. E é um universo muito pequeno quando a gente vai falar de elite. E eu também trato pela primeira vez
no Brasil, o militarismo brasileiro como uma elite, dentro do que a teoria das elites me permite falar. Então, eu trago esse ineditismo, né, falando não apenas de uma elite que eu estou estudando, mas dentro dessa elite, a elite das mulheres nas Forças Armadas. E aí, coisas que me chamaram a atenção de forma positiva era este profissionalismo. Esse estudo, né, não só porque elas vieram, as primeiras mulheres, já com formações não militares para dentro da caserna, mas porque elas tinham o que eu coloco aqui, né, o regulamento literalmente embaixo do braço. E nesse caso do bigode, seria engraçado se não fosse triste, né? Numa das minhas entrevistas, uma delas me relatou que quando elas estavam, assim, homens e mulheres se preparando para sair da OM para o final de semana, o militar que estava fazendo essa revista percebeu que uma mulher estava com seu buço, né, que é o nosso bigode feminino, por fazer. E ela colocou, então, que ela sabia que, pela regra, ela poderia estar naquele momento assim, porque ao retornar para a OM na segunda-feira, ela estaria com o buço feito, porque quem é mulher sabe como é que a gente tem que fazer o nosso buço. Este militar não ficou satisfeito com o que foi colocado para ele e tentou punir esta militar, né, causando um constrangimento. E que, na verdade, depois ele entendeu que ele estava errado, ele pediu desculpas, mas é isso para entender que a gente fala de mulheres dentro das Forças Armadas no Brasil há mais de 40 anos, contando hoje 2024. Um militar ter este tipo de atitude, né, alegando que ele não sabe a regra, é completamente que é a hierarquia, que é saber todas as regras. E o que me chamou a atenção era justamente isso. As mulheres que eu falei, todas elas sabiam exatamente todas as regras da sua força e sabiam de forma genérica todas as principais coisas das outras forças, incluindo essa força auxiliar, a PEMESP. Então, isso demonstra um profissionalismo muito grande em relação a essas mulheres, né? Por isso que eu falo que não é qualquer mulher, e sim as mulheres de elite, especificamente as que falaram para mim, comigo. O caso de Maiô é o que eu chamei de mito de origem, porque a gente chegava a dar muita risada sobre isso, né? As primeiras mulheres militares no Brasil, que foram as da Marinha, quando elas saíam da água, elas ficavam com o corpo completamente exposto por conta de um maiô transparente, o que demonstra, sim, que os homens tiveram muita boa vontade em colocar essas mulheres para dentro da caserna, mas eles não pensavam que nós, mulheres, temos algumas especificidades que no mundo masculino não tem. Então, esse caso hoje a gente ri, mas é por conta da luta das próprias mulheres que tiveram a coragem e a ousadia de falar, né, que elas estavam incomodadas, que aquele lugar era para trabalhar e não para se colocar à mostra, e que a gente tem, obviamente, hoje em dia, uniformes devidamente colocados para um corpo feminino. A questão da mochila, que é uma coisa que eu também nomeei na minha tese, era algo corriqueiro. Todas as minhas conversas informais aparecia essa questão. A mulher na guerra vai cair na lama e vai estar levando a mochila de 13 quilos, e aí a gente vai perder 2 soldados. E eu, assim, como eu cansei de explicar, eu trouxe para essa palestra uma fala de uma militar estadunidense que elas foram preparadas para o batalhão de elite na luta contra o terror. Foram as primeiras mulheres que entraram nesse batalhão. E aí, numa dessas, uma delas comentou, né? Por que que os caras... Porque justamente a questão que eu achava que era coisas que só eu estava enxergando, ao longo da literatura eu percebia que também aconteciam em outros lugares do mundo. E aí, uma dessas mulheres colocou, né? Por que que mulheres que medem 1,60 m e pesam 59 quilos, elas são tão incomodadas e os homens que pesam da mesma forma não o são? Então, também eu deixo essa reflexão para vocês, né? Para que a gente possa entender aonde que se encontra de fato essa igualdade dentro das Forças Armadas, né? E de que forma que essas mulheres são vistas no que diz respeito ao seu profissionalismo.
Em relação aos cabelos, eu falo que é, quando eu comecei a fazer as minhas entrevistas, eu me sentia muito insegura por achar que eu não iria ser aceita, né, nem para ser ouvida, por conta dos meus cabelos que não eram longos, né? Nós viemos de uma tradição latina, onde mulheres têm que ter cabelos preferencialmente lisos, naturalmente ou não, e compridos, né, que sejam esvoaçantes. E ao longo das minhas entrevistas, todas as mulheres que eu conversava, ou na grande maioria, tinham o cabelo muito parecido com o meu. E isso eu fui entendendo ao longo da história que elas vinham me contando, que as primeiras, por exemplo, elas foram obrigadas a cortar os seus cabelos. Hoje em dia a gente sabe que podem ter cabelos curtos, cabelos mais compridinhos desde que não esteja tocando no uniforme e cabelos compridos desde que tenham as suas redinhas. Mas é muito triste saber que mulheres saíram da seleção lá em 1981 por conta de saberem naquele momento que elas teriam que cortar os seus cabelos, já que elas estavam ingressando em uma carreira militar que a gente sabe que historicamente, majoritariamente, sempre foi ocupada por homens. Uma outra coisa que eu trouxe na minha tese é o que eu chamo de between, né? Mas eu também traduzo ele para entre, que é justamente o entre mesmo. Essas mulheres que eu falei, elas nunca eram sou só militar e o discurso era este. Não. Enquanto elas falavam, elas eram militares, elas eram mães, elas eram esposas, elas eram amigas, elas eram chefas, elas eram uma série de coisas ao mesmo tempo. E que nós, como atores e atrizes sociais, nunca somos apenas uma coisa. Eu nunca vou ser só a Carol mãe, e neste momento eu sou a Carol que estou dando a entrevista, a palestra, e depois eu vou ser a mãe, eu vou lá nos meus pais e eu vou ser a filha. Nós estamos sempre entrecruzando os nossos mundos. E é por isso que eu chamo de entre, justamente para mostrar que essas mulheres, além do seu profissionalismo, elas são todas essas outras coisas juntas. Uma outra coisa que aparecia para mim era que as mulheres se apresentavam para mim com as suas mais formas diferentes, né, de se apresentarem, diferentemente dos homens, que num primeiro momento eles se apresentavam como o senhor general, o senhor coronel, e isso me pareceu assim que para as mulheres é muito mais importante elas demonstrarem para que elas vieram de fato, né? Em que elas vão atuar, o que elas estão trabalhando nesse momento, do que propriamente essa questão do posto. E aí eu entro neste meio também com uma forma de aproximar os meus interlocutores e as minhas interlocutoras. Porque antes de qualquer militar, todos nós, moradores da cidade, somos civis. Então, isso também eu coloco na minha tese. Eu faço a distinção militar e não militar, porque, a meu ver, né, e eu defendo isso na minha tese, civil é um morador da cidade que todos nós somos. E naquele momento eu estava falando de igual para igual, justamente para eu tentar entender aquele meio. A questão da ostentação das armas é obviamente que não estou falando de todos os militares que eu falei, mas em alguns momentos apareciam homens ostentando armas muito mais com o intuito de demonstrar uma virilidade propriamente, ao contrário das mulheres, que todas elas me mostraram estarem preparadas para que, se naquele momento, por exemplo, que nós estivéssemos falando, estourasse uma guerra e elas tivessem que pegar em armas, elas estavam preparadas, elas tiveram treinamento para isso, mas não necessariamente estavam com uma arma em cima da mesa para me mostrar. O que me demonstra também, né, esse profissionalismo é, muito levado a sério por parte das mulheres. Quando a gente fala de mulheres, né, e é importante, e eu me coloco nesse lugar também, as minhas entrevistas duravam assim bastante tempo. Teve uma que durou mais de 3 horas e ela só foi interrompida porque eu tinha que buscar minha filha num bairro e eu estava muito distante, porque senão nós estaríamos falando até hoje sobre os assuntos. Por quê? Porque historicamente as mulheres elas são silenciadas. Quando a gente coloca alguma questão, seja ela qualquer, vem sempre alguém, e aí não necessariamente homens, né, mas homens e mulheres, na tentativa de silenciar pessoas.
E essas pessoas, em geral, são mulheres. E aí eu trago o caso da Maria Leopoldina, do Brasil, que esses tempos eu estava lendo em algum lugar na internet, a tentativa de tirar a sua importância em relação à nossa independência. Então, é importante a gente falar, quando a gente fala de Maria Leopoldina, e é por isso que eu coloco ela lá na primeira geração, porque ela não lutou com armas propriamente dita, mas ela luta com armas muito poderosas, que é inteligência, estratégia, diplomacia e a caneta propriamente dita. Então, a nossa independência ser reconhecida por Portugal se dá também pela influência política que tinha Maria Leopoldina do Brasil. E quando eu vejo, né, algumas pessoas tentando apagar essa história, alegando que é um movimento feminista que quer trazer esse empoderamento para Maria Leopoldina, me deixa muito triste, porque nós estamos apagando, essas pessoas estão tentando apagar, na verdade, uma figura muito importante, principalmente para a nossa independência política. É, uma coisa que eu coloco também sobre essas mulheres, né, que acabaram me dando entrevista, como eu coloquei aqui, né, elas chegam literalmente metendo os pés nos peitos daquelas pessoas que elas estavam dispostas a lutar pelos seus direitos. Então, a gente fala de direitos os mais diversos, né? Os direitos de ocuparem locais que até então elas não poderiam estar, os próprios uniformes que foram modificados à medida que o tempo foi passando para o corpo de mulheres brasileiras, né? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso lá no final. Essa coragem, como eu falei, né, de denunciar esse maiô transparente, dizer isso aqui não serve para a gente trabalhar, não serve para a gente se exercitar, e nós queremos roupas dignas, assim como os homens já o têm há bastante tempo, e não à toa a PEMESP auxiliou muito nisso, né, na questão do uniforme também, e nos sapatos também, porque elas já tinham, desde 1950, vale lembrar, mulheres atuando como militares. É, essas mulheres que eu falei também, e isso me chamou muita atenção, que elas eram sempre muito gratas e elas faziam questão de falar dos nomes dos homens, né, dos homens que levantaram essa bandeira junto com elas, para que elas ocupassem o que hoje elas ocupam dentro das Forças Armadas. Então, nomes eram citados, posições eram citados e com muita gratidão, o que demonstra, né, esse espírito de corpo, essa lealdade muito presente nessas mulheres militares. E quando eu falo, né, de mulheres militares, é importante falar que, assim, é óbvio que não são todas as mulheres militares que atuam e lutam para que as portas se abram cada vez mais para as novas gerações. Assim como nós temos homens que também não querem que essa luta ande. Mas a grande maioria, felizmente, entende que este lugar também é para as nossas mulheres no Brasil. As mulheres que eu falei, elas se encontravam em fases diferentes das suas vidas e das suas carreiras. Então, elas eram diversas sobre todos os aspectos, mas todas elas tinham em comum a sua assertividade. E é importante falar que assertividade não é histeria, não é destempero, não é agressividade. Elas estavam ensinando para mim, que estava tentando aprender, uma nova forma de estudo, colocando, eu estava aprendendo simplesmente com as melhores e as mais sabidas, né? Porque eu falo com essas mulheres de elites que entraram como primeiras, né, que eu chamo de desbravadoras, em vários momentos das nossas Forças Armadas. Então, eu escutava, sim, com todo respeito, e elas também, com todo respeito, me passavam essas informações de forma muito assertiva. Não posso deixar de falar, né, na minha visita de Portugal, em Portugal, como o Rui já lembrou, que foi de extrema importância para mim, e que também ao longo das minhas apresentações na academia, para mostrar como é que estava a minha escrita da tese, eu fui chamada de deslumbrada, porque eu estava com uma visão de colonizada frente à metrópole, né, o colonizador, o que para mim me soa bastante estranho, porque o fato de eu ter ido, apesar de pouco tempo ter estado em Lisboa, eu tive um tratamento muito diferenciado em relação até ao que eu tive no Brasil em alguns momentos. Eu tive um respeito extremo por todas as pessoas que me escutaram e trocaram informações comigo.
Eu cometi, inclusive, uma gafe internacional que está lá na minha tese. É, eu fui recebida, né, de forma muito respeitosa pela ministra na época, a doutora Carreiras, que é a minha principal referência na minha tese, apesar de a gente fazer estudos diferenciados, mas ela também fala do gênero feminino. E que essa visão, né, da academia é um pouco distorcida, assim, porque ela nos afasta dos estudos militares no Brasil. E o meu intuito sempre foi de aproximar. E eu tive uma abertura muito boa dentro das nossas Forças Armadas, não só aqui, como em Portugal. Uma coisa também, né, que chega a soar engraçado, é a questão de que uma das frases que eu sempre ouvia, né, era que e não só no meio militar, né? Mas a mulher, quando o homem não consegue ter um argumento suficiente, ele fala que nós estamos na TPM, né? Nós estamos emotivas, nós estamos chorosas, né? E que isso é culpa da TPM. E aí eu trago, dentro da literatura que eu estudei, que essas mulheres, né, que estavam treinando para ir para a guerra contra o terror, uma das razões por elas não entrarem na infantaria conforme seus colegas homens é que o fato da menstruação virem dos seus corpos, elas estariam atraindo ursos nas florestas e que isso poderia causar um grande estrago dentro do grupo militar. É claro que essas mulheres tiram isso de letra, dão risada e que obviamente não seria este o motivo de não ter mulheres nesse grupamento de elite. E aí eu trago, né, que a palavra tupuá é de origem polinésia e que significa menstruação. E que esta palavra pode ter originado a palavra tabu, que em algumas sociedades, inclusive a nossa, percebe a menstruação, que é uma coisa tipicamente feminina, ainda como um tabu. E é importante também lembrar que ao longo da história, as mulheres sempre foram requisitadas, né? E aí se esquecia este tabu quando a mão de obra masculina passava a ser escassa. Então, especialmente em períodos de guerra, por exemplo, e que quando se voltava à normalidade, né, o tabu retornava também e tentava colocar sempre essas mulheres nos seus devidos lugares, que sempre voltados ao cuidado. Uma outra questão sobre a menstruação é que se dizia, né, antigamente, que as mulheres não poderiam ir para as universidades por conta do sangue todo da menstruação teria que ir necessariamente para a cabeça e isso iria deixar as mulheres, elas iriam morrer, né, porque elas iriam enfraquecer com todo esse fluxo sanguíneo vindo de baixo para cima. O que a gente sabe também que não é uma justificativa plausível para que as mulheres não estudassem. E aí, quando eu trago isso para a minha pesquisa, as minhas entrevistadas, apesar de não falarem dos seus uniformes, né, dos seus desconfortos, para elas, elas sempre elogiaram os uniformes, e que nunca passaram por essas situações, elas viram, acompanharam e souberam de histórias de colegas, inclusive tem nas minhas narrativas, de mulheres que sofriam muito com cólicas, né, com um fluxo menstrual muito forte, né, a ponto de realmente passar mal, e que não tinha esse apoio dos seus superiores imediatos em relação a essa questão que é originalmente e exclusivamente feminina. O que eu posso falar da minha pesquisa, né, do meu fazer pesquisa neste meio, que para mim foi excepcional, é que eu aprendi muito, eu compartilhei demais e eu ensinei bastante, né? Eu tive vários pontos muitas questões de descontração, de risadas, muito respeito pela maioria das pessoas, assim, eu posso contar nos dedos as pessoas que me desrespeitaram eram os mesmos que me provocavam. E não necessariamente só militares, mas como não militares também inseridos nesse grupo. Mas eu distribuí muito afeto e eu recebi também muito afeto, o que demonstrou que realmente a minha troca com essas pessoas ela foi de forma extremamente profissional e extremamente respeitosa e que o fazer pesquisa dentro da área militar no Brasil ele é possível sim, desde que a gente esteja disposto a fazer da melhor forma, que é na forma do respeito. Quando você respeita um lado, o outro lado também te respeita. Uma coisa também que me deixou muito feliz, e eu já estou indo para as imagens, é que
eu devolvi para a sociedade, né, o que me foi investido, né, porque eu fui bolsista no mestrado e no doutorado. Então, eu devolvo para a sociedade o meu aprendizado. De que forma? Vendo as mulheres ascenderem rapidamente, vendo mudanças muito rápidas nas estruturas, vendo inclusive essa discussão de chamar de generala, de almiranta, já circulando, né, nos altos escalões das nossas Forças Armadas, e isso me deixa muito feliz e muito satisfeita. É, já, né, concluindo, eu digo que quando a história militar ela é contada por mulheres, a gente vem, né, ao contrário do que o Elcio comentou, que a vida é bela, a gente infelizmente coloca um lado mais realista possível de todas as informações que a gente vem trazendo ao longo desse período. Então, a gente coloca as tristezas, as alegrias, as frustrações, os desafios, as vitórias, tudo isso num combo, para que realmente essa história seja contada da melhor forma possível. Então, nada melhor do que uma história militar contada por uma mulher. E, como eu falei, né, nós temos ao longo da nossa formação nacional mulheres espetaculares, que cada uma do seu jeito contribuiu para que hoje a gente pudesse estar aqui falando sobre mulheres militares no Brasil, incluindo as nossas militares, que também, dentro das suas condições profissionais, puderam fazer cada vez mais para que venham, essa nova juventude venha com uma forma muito melhorada e já preparada para o que vai enfrentar. E a gente espera, eu principalmente, né, que quem sabe a gente veja esses tabus e esses preconceitos sendo quebrados dentro da caserna quando a gente fala de mulheres militares. Por fim, eu trago, por fim, mais um pouquinho, porque eu trago uma frase de Pierre Bourdieu, que é um grande sociólogo, onde ele coloca, né, isso é só para a gente é, fazer uma reflexão mesmo, né? Toda ordem estabelecida tende a produzir, em graus muito diferentes, com diferentes meios, a naturalização de sua própria arbitrariedade. E, por fim, que eu não poderia deixar de colocar, né? Será que é o nosso gênero realmente a grande questão dentro das nossas Forças Armadas, né? Porque qual é a diferença entre a gente ser assertiva e ser agressiva? E a nossa coleguinha ali coloca que é a questão de gênero. Fica uma outra reflexão para vocês. Aqui eu trago só algumas imagens, né, tiradas por mim mesma. Essa, por exemplo, que inclusive está na capa da apresentação de hoje, ela para mim é a imagem mais simbólica que a gente possa falar, né? Primeiro que é a nossa maior combatente, a mais conhecida, combatente brasileira, que é a soldada Medeiros, e que essa imagem ela fala por si só, né? É uma mulher com características brasileiras, né? Uma mulher não branca, uma mulher que está com os seus seios muito bem marcados, mostrando a sua feminilidade, com uma saia, mas também com uma calça, para mostrar essa questão, né, dessa dualidade do militarismo. Ela está com a sua arma voltada para baixo e não voltada para cima, numa atitude muito viril, como a gente sempre vê os nossos grandes heróis, e ela está num ambiente solitário, porque ser mulher e ser mulher militar também não deixa de ser uma luta solitária, onde a gente coloca todas as nossas os nossos anseios para frente para que outras possam aproveitar dos nossos privilégios num futuro. Então, essa foto ela foi tirada, né, no último dia que abriu é, o Museu do Ipiranga, em comemoração ao bicentenário. Eu tive esse privilégio de ir mesmo no último dia. Aqui eu trago algumas coisas que estão expostas no Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, que era perto da minha casa, né, em São Cristóvão, a respeito da Major Assunção, né? Então, ela não é qualquer mulher que foi para a Segunda Guerra, ela é a mulher que vai para a Segunda Guerra, como vira uma oficiala de ligação, fala vários idiomas, aproxima, né, como eu falei para vocês, ela aproxima vários militares estrangeiros dos militares brasileiros. E aqui são fotos que me foram fornecidas pelas mulheres que eu entrevistei, me doadas, inclusive, né? Onde aparecem as primeiras mulheres na ilha da Marambaia, que são as militares da Marinha, fazendo apresentação e sendo formadas pelas militares da PEMESP. Aqui também, né, a militar da PEMESP à frente, com as mulheres
da Marinha atrás. Isso aqui faz parte da primeira formatura das mulheres da Força Aérea Brasileira e a sua cobertura utilizada ao longo da sua carreira. Esse era o uniforme de vôlei utilizado pelas mulheres da Marinha do Brasil, lá no início, né, onde elas também contestaram a qualidade e a forma que eles ficavam no corpo, isso tudo foi alterado ao longo do tempo. Essa foto, como eu falei para vocês, né, é do estilista que foi contratado pela Marinha do Brasil com essas três mulheres que elas não são militares e sim modelos, e que uma das militares que me deu entrevista fala justamente isso, né, que nelas os uniformes cabiam perfeitamente. E que quando vinham para as militares, elas ficavam com o botão estourando no seio, a calça não fechava, a saia ficava muito justa, porque não foram adaptados aos corpos reais das mulheres militares que estavam ingressando naquele momento. E, por fim, a foto que eu tirei lá em Portugal, aí em Portugal, com até então, né, naquele momento, a ministra, doutora Carreiras, entregando algumas coisas aqui do Brasil, que, assim, eu estava literalmente babando, porque falei para ela que ela era minha referência e eu estava, assim, no meu momento de conhecer a pessoa mais importante da minha tese. Esse aqui, só para quem tiver interesse, né? Tem a minha dissertação, tem a minha tese e tem a participação que eu faço num documentário pela TV Justiça, que quem tiver interesse é só acessar. Este é um livro que está de forma gratuita na Amazon e no meu perfil no ResearchGate, porque eu acredito que a educação deve ser compartilhada para todos de forma gratuita, sim. Acredito que, para fechar a minha apresentação, se a gente fala num Estado democrático de direito no Brasil, a gente não pode falar, não pode deixar de falar, né, de mulheres dentro das Forças Armadas. A gente fala, então, de uma democracia quando a gente coloca cada vez mais mulheres inseridas no mercado de trabalho e, em especial, dentro das Forças Armadas, sendo as nossas generalas, as nossas comandantas e as nossas almirantas. Eu agradeço a todos pela atenção e encerro por aqui a minha participação. Cuidem-se sempre e obrigada. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado por ter trazido o tema, é um tema muito interessante. Temos já aqui assim alguns inscritos. Provavelmente, quando a Carol esteve em Portugal, terá observado que nós olhamos, e eu só virei falar só sobre o aspecto da língua, nós olhamos a parte da língua de uma forma diferenciada. Não de forma a menosprezar a mulher, mas a utilizar a língua de uma forma diferente, como nós a vemos. E se calhar o português, a certa altura, começa-se a afastar do português de Portugal, do português do Brasil. Na realidade, nós não utilizamos a palavra oficiala, utilizamos a palavra a oficial e não tendemos a utilizar ou a feminizar determinadas palavras, porque para nós até não faz sentido. E mais, no passado, muitas vezes essas palavras afeminadas com o A no fim, até eram utilizadas e são utilizadas popularmente ou pejorativamente, com um ar até menosprezado. E na realidade, o português é uma palavra, é uma língua tão rica que permite coisas muito interessantes, não é? Nós também falamos o médico dentista, e é dentista e termina em A. O A não significa que seja feminino. Portanto, nós não utilizamos essas formas. E espero que perceba isso da forma como nós utilizamos o português. Na realidade, não o fazemos, não é por aí que é mais respeitoso ou menos respeitoso relativamente à mulher. Eu, como oficial-general ou como oficial das Forças Armadas Portuguesas, tive o prazer de trabalhar com muitos oficiais e com muitos sargentos e com muitos soldados femininos ao longo da minha carreira. Quando eu entrei, em 1978, a força era exclusivamente masculina.
As mulheres começaram a entrar mais tarde e trouxeram uma mais-valia pela sua prestação, de modo absolutamente importante, mas destacaram-se e tinham que se destacar e têm que ser vistas, não por serem mulheres, mas por serem profissionais, por serem extraordinariamente competentes, fizerem a sua prestação muito bem. E obviamente que houve, e tem que haver sempre um ajustamento, e nem toda a gente lida da mesma forma com a diferença, mas isso é absolutamente vital e importante. E eu acho que todos nós crescemos com o convívio, com essa mesma diferença e essa mesma capacidade de absorver a diferença, e vi casos absolutamente excepcionais de mulheres nas Forças Armadas que davam cartas e que muito ultrapassavam alguns dos seus camaradas masculinos. Muito obrigado por ter trazido isso. Espero que não se ofenda porque em Portugal nós não dizemos generala nem almiranta, dizemos general e almirante, não dizemos coronela nem dizemos tenenta, dizemos coronel e dizemos tenente, mas dizemos a coronel e a tenente, porque é assim que nós vemos e utilizamos a língua portuguesa. Muito bem, mas é do nosso lado. Temos já aqui assim 3 inscrições. Temos o Rui Carita, a Maria João Albuquerque e o General Stoffel, e vou dar a prioridade à Maria João, exatamente por ser mulher, já agora. Maria João, muito boa noite. Estamos sem som? Obrigado. Boa noite, obrigada por ter a primazia. Queria dar os parabéns à Carol pela apresentação e por algumas informações tão interessantes que eu desconhecia, não é? Essa adaptação das mulheres às Forças Armadas teve sempre coisas interessantes, como essa questão do uniforme, da apresentação, não é? Mesmo as particularidades da mulher, não é? Como a menstruação, são coisas interessantes que eu realmente desconhecia, é muito interessante. Eu só queria complementar o que disse o Rui, relativamente à língua portuguesa e relativamente aos postos militares. Eu acho que nem no Brasil pode existir esses femininos que a Carol disse, porque isto tem a ver com a origem latina das palavras. Eu, na altura que também comecei a lidar mais com os termos militares, fazia um bocado de confusão também o feminino dos termos dos postos militares não existirem, né? E na altura investiguei um bocadinho isso e tem a ver, por exemplo, o único, do que eu investiguei na altura, o único termo que ainda pode ter feminino é precisamente o soldado, porque o soldado é aquele homem que recebe um soldo, portanto, se recebe um soldo está soldado. Uma mulher que recebe um soldo pode estar soldada, não é? Por isso, é o único que eu conheço, porque, por exemplo, cabo, a origem é de cabeça, caput, que em latim é um termo neutro, não tem feminino nem masculino. Portanto, cabo diz acabo, não podemos dizer acaba, porque o termo latino é este neutro. E depois há termos que derivam até de adjetivos, que é o caso de major. Major vem de maior, e nós em português não temos maiora, temos maior apenas, não é? Portanto, major não pode existir feminino. Tenente, tenente é aquele que segura, é aquele que substitui o que está acima quando falta. Portanto, tenente vem de tener. Também não pode ter feminino, não é? General vem de geral. Geral também não tem feminino. Portanto, na língua Brasil, no português do Brasil, seguramente também não pode existir esses postos. Isso é uma coisa oficial, como há bocado falou em oficialas. Também não pode ter feminino, porque oficial é aquele que oficia, é de oficialis. Portanto, temos que analisar sempre a palavra latina. E já agora, o único termo militar que não é de origem latina é almirante, que vem do árabe e que é aquele que comanda ao mar. E que aí eu já não sei se a origem pode ser, se pode ter feminino ou não. Mas, isto só para explicar, o único termo que na língua portuguesa se costuma, já começa a generalizar como com feminino é realmente capitão e capitã. Mas também, mais uma vez, capitão vem da palavra caput, que é cabeça, como eu disse em latim, é neutro. Por isso,
são questões que a língua portuguesa tem que ser bem estudada antes de passarmos já a generalizar esse feminino. Porque, por exemplo, coronel, já agora, é muito interessante, porque coronel vem de uma palavra feminina, vem de uma palavra feminina latina, vem de coluna. Coluna era aquele que comandava uma coluna. E, portanto, em si, coronel, já pode-se dizer que é uma palavra que deriva de um feminino. Né? Portanto, eu acho que é preciso também ver um bocado a origem das palavras. Era só isso que eu queria dizer. Mas de resto, eu dou os meus parabéns. Houve coisas muito interessantes que eu aprendi hoje e gostei muito. Muito obrigada. Posso reagir rapidinho? Muito, claro que sim, claro que sim. Muito Então, tá. obrigado, Maria João. Faz favor, Carol. Eu, assim, agradeço muito, Maria, pela tua colocação. E uma das coisas que eu mais escutava no meu campo era, primeiro, que as pessoas aqui no Brasil, né, do meio militar, elas desconheciam a questão da flexão, né? E hoje, dentro do generalato, nós já temos mulheres que querem ser chamadas dessa forma, né? Assim como a gente já teve presidenta, como nós temos a juíza, como nós temos a vereadora, enfim. E o que mais eu escutava, Maria João, não era esta discussão que você está fazendo de forma tão profunda, e que eu concordo. É como eu falei, não é uma imposição e sim uma reflexão. E aqui para nós era, primeiro, mas é feio chamar de almiranta. Então, era uma questão de gosto pessoal e não uma questão propriamente de se a gente deve analisar a mudança ou não. E assim, quando a gente fala de mulheres e de Forças Armadas em geral, a gente não pode levar o gosto pessoal em consideração, né? O feio ou o bonito é de cada um. Se eu gosto ou não gosto é de cada um. Não pode ser colocado desta forma. E uma outra questão que se colocava era, mas sempre foi assim, por que que a gente vai mudar agora? E aí as próprias militares já colocam, né, que eu perdi a Maria João aqui. Bom, aqui. Estou aqui, eu estou aqui. Eu estou vendo, Eu estou agora aqui, tá estou a ouvir tudo. como sempre tiveram homens, por que que nós vamos mudar agora que nós temos mulheres? E aí me apareceram, né? Eu sempre dou o exemplo para não dar nomes às pessoas, eu sempre dava o meu exemplo, que inclusive eu botei na tese, que me foi relatado. É, quando tinha que chamar a Carol, e ela era uma. Vou fazer a flexão, né? Se ela era uma coronela, chamavam assim: chama o Coronel Carol. Chegava lá, eu, toda linda, e este homem que me recebia ficava surpreso porque dizia: ué, mas é uma mulher? Então cria-se até então um constrangimento. Eu falo uma situação específica na minha tese sobre isso, por conta disso. Então é por isso que eu falo da reflexão. Aqui no Brasil, nós já temos pessoas ligadas às Forças Armadas que, por exemplo, eles falam a aviadora e a piloto. Por que que não pode ser a pilota? Então, aqui, por isso que eu falo que aqui tem uma questão político-partidária maior, né, do que essa exposição que você falou. Mas eu te agradeço muito pela tua colocação. Obrigada. Mas, Carol, já agora, há tantas palavras no português que têm um género indiferenciado para o masculino e para o feminino, como, por exemplo, cliente, ou agente, ou adolescente, ou combatente, ou Mas já imigrante. posso só dizer mais uma coisa? Claro, Maria João. É que estes termos têm feminino. Eu só queria dizer que é assim: os substantivos uniformes, eles têm feminino. É dado pelo nome, agora, pelo artigo definido ou indefinido, quando sede, ou determinante, não é? Portanto, eu digo o Claro. almirante e a almirante, o general e a general, tem feminino. O termo em si é que é uniforme. E a língua portuguesa realmente tem uma série de nomes que não foram construídos para ter feminino e masculino. Inclusive, agora estou-me a lembrar, por exemplo, nós só temos, para a cobra, só temos a cobra. E nós quisermos dizer que há um animal que é macho, temos de ter a cobra macho, ou a cabra macho, não é? Portanto,
há substantivos da língua portuguesa que nós não conseguimos dar a volta, só podem ser conjugados daquela forma. Depois, ou pelo artigo, ou por, como eu agora dei exemplo da cobra macho, né? Acrescentando mais um termo, conseguimos identificar que afinal estamos a falar do masculino ou do feminino, não é? Que é este caso. Por exemplo, a criança. Nós estamos a falar de um rapaz e chamamos-lhe a criança, porque não existe, não é? Não existe o criança sequer, não é? Mas podemos dizer, as crianças estão a brincar, e é só rapazes, não é? Portanto, a língua portuguesa às vezes não é necessariamente discriminatória, não é? Ela, porque agora com esta coisa da identidade de género, não sei o quê, começou-se a baralhar a língua portuguesa toda e até a pôr palavras determinadas em E para fazer os nomes neutros, não sei o quê. E eu acho que isso é uma confusão enorme na língua portuguesa, que não é preciso, porque nós conseguimos sempre identificar as coisas pela construção, pela sintaxe, não é? Não é preciso também estar agora a alterar a estrutura da língua portuguesa para lhe dar a conotação que nós queremos. Isto é a minha opinião. Muito obrigado, Maria João. Bom, temos mais 3 inscritos e eu passaria a palavra ao General Stoffel. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a doutora Carol, que nós conversamos a primeira vez sobre esse tema. Ela ainda não era doutora, ela estava se preparando e fazendo. Eu tive a satisfação ali de passar para ela alguns dados. Na época eu tinha trabalhado, estava ainda trabalhando exatamente com o programa de inserção do sexo feminino na linha militar bélica dentro do Exército. E aí passei alguns contatos para ela, não sei se foram úteis, espero que tenham sido, e esse tema é um tema que me interessa por conta disso, né? Apenas eu gostaria de começar fazendo um comentário, um acréscimozinho, cumprimentando a professora Maria João e o general também pelos esclarecimentos que já fizeram, e eu gostaria de fazer a confirmação ou o posicionamento do lado de cá do Oceano Atlântico, né? Que não é uma questão apenas de português de Portugal, ou português do Brasil, ou de exército português e exército brasileiro. Eu concordo integralmente com o que foi apresentado, e aí sugeriria, Carol, de nessa questão, nesse discurso, evitar extrapolar para não causar reação. O que eu quero dizer com isso? Eu penso assim, existe possibilidade de questionamento, a própria professora Maria João falou da questão do soldado, que é quem trabalha a soldo, é algo que realmente poderia se pensar, e eu acho que cabe a discussão, mas, antes de mais nada, tem que se estudar quando falamos de postos e graduações, não estou falando de outras coisas. Postos e graduações, nós temos uma tradição, nós temos os regulamentos e nós temos o histórico que vem, inclusive a contribuição do latim foi excelente. Eu iria até um pouquinho acrescentando na parte do tenente. A origem é o lugar-tenente, é quem mantém o lugar, confirmando o que disse a professora Maria João, tanto é que é lieutenant, ou lieutenant no francês, que escreve quase igual, que é quem mantém o lugar. A gente perdeu o lugar e ficou só o tenente. Mas é uma palavra que é formada por particípio presente. Aquele que mantém, a mesma coisa de agente, gerente, é a pessoa que gere, a pessoa que age. Não tem masculino ou feminino, não existe o agento, o gerento, então não cabe o tenento. Então, da mesma maneira, não caberia tenenta ou agenta ou gerenta. Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida para evitar discussões inglórias, para evitar querer avançar em algo que vai ser facilmente derrubado por uma simples análise do português, já que você usou como argumento inicial o que a língua materna permite. Então, eu acho que isso é interessante aprofundar para evitar querer avançar numa coisa que a língua materna não daria o respaldo. Eu acho que onde existe a desinência masculina, talvez possa se pensar na desinência feminina. E lembrando que aparentemente existe a desinência masculina, mas, na verdade, não é uma desinência masculina o exemplo que a professora trouxe do cabo.
Não é cabo porque é masculino, é cabo porque vem de caput, como capitão vem de caput, né? Então, isso é interessante considerar. O general é quem atua em geral. A gente não faz um balanço geral ou uma reunião para uma verificação geral lá. A palavra geral é geral, então o general seria a mesma coisa. Talvez brigadeiro seja outra história, não sei. E o interessante é estudar cada um dentro das regras do português e dentro da regra de formação, para evitar criar uma celeuma que talvez, como muito bem disse o general Rui Moura, não, não é. Eu discordo que seja político partidário. É uma coisa mais ligada à história e tradição e talvez ao purismo da língua. E aí eu sou pela língua, pelo uso correto do vernáculo e tal. Eu acho que, de repente, serviria ali como digamos, uma sugestão para evitar reações ali, né? Mas eu não quero nem me estender nesse ponto. Eu queria, avançando aqui, queria lhe agradecer e cumprimentar por trazer a lembrança da Major Elza, uma pessoa muito querida, saudosa, que talvez conheçam mais. Você falou Major Cansanção, o pessoal conhece mais, talvez, por Major Elza, realmente a mulher mais condecorada, uma pessoa espetacular que era capaz de contar histórias para a gente por horas a fio, e histórias interessantíssimas da FEB, da preparação de antes, de depois, coisas da vida, enfim, uma pessoa espetacular. Eu fiquei muito feliz pela lembrança da Marechal da General Elza. Um, um, uma observação também, você falou ali que, infelizmente, no Exército ainda não teve nenhuma mulher. Eu sei que não foi a sua intenção de deixar no ar uma impressão de que o Exército está reagindo e tal. Então, na verdade, só para esclarecer os que não conhecem a linha do tempo da coisa, as mulheres entraram no Exército como oficiais bem depois, inclusive na área de saúde, bem mais tarde do que a Marinha. Por isso que a primeira oficial general, a primeira oficial general no Brasil, nas Forças Armadas Brasileiras, foi a almirante Dalva, médica, em 2013 ou 2014. O Exército entrou bem depois, as primeiras médicas, e a primeira turma, a turma mais antiga, tem 2 coronéis, inclusive, tem outros também, tem vários, mas tem 2 coronéis mulheres, 2 Carlas, que estão muito bem na foto, e talvez tenhamos, quando chegar a vez delas. Ainda não chegou, essa turma ainda não chegou. Quem não conhece, com certeza o general Rui Moura conhece, porque funciona parecido. Quando chega na época daquela turma de coronéis ser avaliada, o alto comando se reúne e tem um processo de escolha dentro de diversos critérios que precisam ser avaliados. Então, não quer dizer que elas, ao chegar à vez da turma, sejam promovidas simplesmente pelo ineditismo de serem mulheres. Aí é uma coisa que são os critérios previstos em regulamento para serem seguidos, para serem seguidos. Mas elas duas estão muito bem, e outras também, e outros médicos, homens também, da turma. Então, a questão é essa, é que não chegou o momento ainda, mas é coisa de mais 1 ano ou 2. Não sei se a Carol está acompanhando, é coisa de mais 1 ano ou 2. Mas ainda não foi para o processo de escolha para o generalato no Exército. Por isso que a Marinha, que a Força Aérea já tem até 3 estrelas e o Exército não tem ninguém ainda. Agora, eu gostaria de finalizar, e aí eu chego ali, talvez, num questionamento a Carol. Em algum momento ali na sua fala você falou da igualdade, que de repente no Exército não se encontra a verdadeira igualdade, a mulher não encontra igualdade e tal, mas em vários momentos pontuou a necessidade da desigualdade, desde o uniforme, o maiô, concordo integralmente, a questão da mochila que você citou. Talvez o tenente que quis interromper o licenciamento
da cadete, não sei se foi na academia isso daí, talvez eles estivessem buscando uma igualdade, porque os cadetes que não estivessem de barba bem feita na hora do licenciamento não seriam liberados. Então, não sei se foi isso que aconteceu, mas eu imagino esse quadro. Eu já fiquei, eu entrei para o Exército com 14 anos de idade, nem barba tinha uma penugem. E o tenente falou: se você não tirar isso daí, você não vai ser liberado. Eu falei: mas não tenho barba. Aí ele puxou, doeu. Pois é, tem alguma coisa. Enfim, talvez tenha primado por um excesso de igualdade naquele momento. E, na verdade, a gente precisa ter desigualdade em algumas coisas. O Exército começou com mulheres na área de saúde e estão muito bem. A gente entra hoje na odontoclínica do Exército, é quase que a maioria de mulheres. Entrou depois nas áreas complementares e em alguns setores, principalmente magistério, também na informática, tem muitas mulheres, não há nenhuma restrição, inclusive, de efetivo. Na área de engenharia, Instituto Militar de Engenharia, as meninas estão dando banho, inclusive a 01 da turma. O pessoal tem aquele preconceito antigo, né, que a Carol citou de uma maneira meio transversal. Não, mulher não serve para ser engenheira. Você falou, não dá para fazer faculdade. Poxa, estão mostrando que a questão intelectual, as mulheres estão fazendo uma festa, estão indo muito bem. Inclusive, as que já entraram na área combatente, já entraram na academia, tivemos aí nas suas armas 01 de turma. E isso para nós, e aí eu gostaria, sim, antes de falar dessa experiência pessoal, nós tivemos, então, essa necessidade para ingresso na área combatente, tivemos que ver determinadas áreas, inclusive pelo panorama mundial. O Coronel Barros, que talvez a Carol tenha tido oportunidade de conversar com ele, foi o gerente do programa, do projeto, eu era o gerente do programa. Um grande desafio foi que não podia ter pleno acesso sem que houvesse também igualdade no teste físico. Mas vai fazer o mesmo teste físico para homens e para mulheres, mas não pode ser um teste muito leve como era feito para as áreas complementares, porque essas vão para uma área combatente, precisa de um desempenho físico diferenciado. Não vai ter uma mochila mais leve, um capacete mais leve, um fuzil mais leve. Então, é um desafio, e tem sido um desafio, fazer a dosagem correta. Isso não é simples. Aspectos ligados à compleição física, a características diversas. A Carol chegou a falar, eu acho meio difícil ter uniforme de cor diferente por conta da menstruação e tal. Aí eu acho que aí não é mais uniforme, aí passa a ser multiforme, mas é algo que eu não tinha parado para pensar. Mas eu descobri muita coisa. Por exemplo, o banheiro feminino tem que ser diferente, até a carga elétrica de alojamento feminino tem que ser maior, porque a mulher, de manhã cedo, ela liga secador de cabelo, algumas ligam a chapinha ali para ajeitar o cabelo e tal, não sei o quê. O engenheiro avisou: olha, se esse alojamento é feminino, essa carga está errada, tem que botar carga mais forte, porque o disjuntor vai desligar. Olha que coisa interessante. Então, as diferenças são necessárias em determinado momento. E a gente teve essa dificuldade, porque, por exemplo, o exame físico, a prova de educação física na academia, tem lá um menino e uma menina disputando ponto a ponto o primeiro lugar, que vai acompanhar para o resto da vida na sua carreira militar. Aí os dois estão indo muito bem nas provas, e aí vai ter uma prova de educação física. O garoto tem que parar de estudar para a prova de matemática, porque se ele não treinar a corrida, ou a barra, ou a subida na corda, ele vai tirar uma nota baixa e vai perder a classificação. Se a tabela para a menina, que é mais leve, for leve demais, a gente está produzindo uma injustiça. Ela continua estudando e vai muito bem
na prova de matemática, porque a prova de educação física ela tira com o pé nas costas, porque a gente não soube dosar corretamente quanto seria essa prova de educação física, esses índices. Então, isso que eu vivenciei e que ainda hoje é um desafio e o acompanhamento é permanente. Talvez até por conta desse perfeccionismo, venhamos e convenhamos, a exigência física de um tenente para avançar com seu pelotão no combate é diferente, não é menor ou maior, é diferente da exigência física de um piloto. Então, no Exército, é mais complexa essa questão do treinamento físico. Talvez até por um perfeccionismo nessa área é que o Exército tenha demorado mais para receber mulheres na linha bélica e por isso talvez também é que na aeronáutica deixaram logo entrar na linha bélica, que seria o piloto, mas no Exército a mulher pode até ser piloto de helicóptero porque está no material bélico, que pode ser piloto, e está na intendência, que também pode ser piloto, mas não vai comandar um pelotão de infantaria. Me desculpe se eu me estendi, mas eu achei importante passar essa experiência, seja como uma informação geral, seja como uma contribuição para o belíssimo trabalho que a Carol está fazendo. Tá certo? Um grande abraço aí e desculpe falar demais. Muito obrigado, General Stoffel. Não sei se a Carol quer dizer alguma Eu vou coisa. reagir e até eu vou... Temos que ser sintéticos, que ainda temos duas pessoas inscritas, está bem? Tá bom. Eu vou até retirar o que eu falei na minha palestra, que as mulheres são silenciadas por muito tempo e falam demais. Eu acho que o Stoffel foi justamente o oposto, né? Ele falou um monte e que não tem problema nenhum, tá, Stoffel? Eu vou só te colocar algumas coisas que, primeiro, eu fiz propositalmente, né, essa questão do gênero, justamente para a gente refletir, né? As duas primeiras colocações foram em relação a isso, e é justamente isso, Stoffel, porque nós temos mulheres em nível de generalato hoje que elas mesmas se chamam de almirantas e de generalas. Então, é uma questão também do falar, do coloquial. Eu entendi completamente, né, a sua colocação, a do Rui e a da Maria, e eu entendo perfeitamente sobre isso. Mas o que eu trago é mais reflexão do que propriamente qualquer outra coisa. Então, se no nosso português, né, que é sim o diferente de Portugal, obviamente, e ele se afasta, né, como o Rui muito bem colocou, cada vez mais, nós temos essa possibilidade, e aí eu te corrijo, né, porque na minha pesquisa apareceu a questão político-partidária, se você pegar lá nas minhas entrevistas, você vai ver, era especificamente sobre determinados assuntos, que as mulheres não queriam ser chamadas de presidenta, de almiranta, por questões muito específicas voltadas a este ponto. Então, é mais a reflexão do que propriamente qualquer outra coisa, né? A gente está no século XXI, 2024, com postos ocupados por mulheres, né? Então, por que não pensar, no mínimo, sobre isso? Quando você falou da Dalva, ela entra em 2012, né? Quando nós tivemos a primeira presidenta mulher no Brasil. A mesma que também estabeleceu que as mulheres obrigatoriamente pudessem... Obrigatoriamente não, desculpa devesse ser cumprida a lei para que as mulheres entrassem na AMAN, o que só foi cumprido de fato em 2017. Então, foi por conta de uma mulher no poder que a primeira contra-almiranta, a primeira 2 estrelas do país, ela ascende e que as mulheres têm a oportunidade de entrar na última academia, que é na AMAN. Uma outra coisa também que você coloca, né? Nós estamos falando do QCO, a Lei 89, efetivamente em 1992. Eu fiz umas contas por alto aqui, porque eu sou de humanas, né? Mas a gente está falando de 32 anos de mulheres oficialas no Exército Brasileiro, e aí a gente vai falar, mas elas só poderiam chegar até tenente-coronel e depois chegaram até coronel. Ok. Temos, então, as primeiras turmas do ITA, 95, 97, que também está estourando 30 anos. Então, já deveria, sim, o Exército Brasileiro ter trazido, pela primeira vez, uma mulher, né? Até porque a gente está falando de profissionalismo. Eu não estou falando de... O ITA é da Força Aérea, desculpe interromper. Desculpa, o IME. As meninas do IME também não chegaram na vez, não.
profissionais que já estão, inclusive, algumas cotadas a serem, alguns nomes cotados para serem a primeira generala do Exército, dentro desses quadros, né? E no caso do Exército, quadros específicos onde tinham mulheres. Então, há sim, né? Vou botar muito entre aspas, isso não é uma ofensa à força, né? É pela forma que ela lida com a questão. Ela sempre foi a última a realizar todas essas questões em relação às mulheres. A Marinha sempre foi a pioneira em relação a isso. A AFA, né, no que a gente diz respeito à Força Aérea, a primeira na academia, mas sempre a Marinha foi a primeira na questão das mulheres. E o Exército, obviamente, ele sempre ficou para trás e muito para trás, né? A gente não fala de alguns anos para trás. Então, não é uma questão de defesa da força, e sim de entender, né, qual é o motivo real de essas mulheres ainda não terem ascendido. Acho pouco provável que seja por falta de profissionalismo. Elas são muito bem colocadas, e aí, assim, eu vou contra a tua fala, com todo respeito, né, de que até a fulana é assim. As mulheres, elas sempre se sobressaem, não só nas Forças Armadas, mas, assim, historicamente no Brasil, as mulheres, elas têm mais estudo, elas têm mais formação formal, né, a educação formal disparada em relação aos homens. E aí, quando você coloca, né, que essas mulheres estão muito bem colocadas, elas sempre estão geralmente voltadas ao cuidado. Já estou terminando, Rui, só para responder aqui o Stoffel, mas é sempre voltadas ao cuidado, nunca em posições estratégicas, de fato, como algumas outras forças já estão se aliando a esse tipo de colocação das mulheres nas Forças Armadas. Mas eu agradeço bastante a tua colocação e espero a próxima pergunta. Já agora se ajuda também aqui em Portugal, neste momento, a única força que não tem nenhum general do sexo feminino é o Exército. Por acaso a Marinha e a Força Aérea, e a primeira até foi a Força Aérea, com uma oficial médica que chegou ao posto de general. Mas isto tem a ver com uma série de dinâmicas que não vale a pena estar aqui assim a discutir. Temos mais dois inscritos, peço muita síntese, por amor de Deus, porque já estamos a ultrapassar tudo e eu não queria passar sem passar a palavra a duas pessoas que se inscreveram e passava a palavra ao Rui Carita. Muito sintético, por favor, muito sintético. Sim, senhora, meus parabéns a todos e a todas, e aos assim, porque hoje temos que diferenciar isto tudo. Dois aspectos. Isto é dos assuntos mais candentes da sociedade ocidental hoje, para não dizer outras sociedades. Quem vem do exército e passa à universidade, como foi o meu caso, e aonde chega a cursos na área das culturas, das literaturas, mas também nas engenharias, em que 80% são mulheres, não digo 50, digo 80%. Na cultura, 100%. Quando aparece um homem, geralmente não é um falso, não é? Está enganado. Mas até isso é totalmente diferente. Eu pergunto como é que é o futuro. Quer dizer, deste equilíbrio depois homem e mulher, como é que é o futuro? O meu problema que se coloca em relação a estas questões, primeiro é uma visão portuguesa totalmente diferente da visão brasileira, mas com um problema lamentável, peço desculpa a Maria João Albuquerque, que vamos perder. Inevitavelmente, nós temos que aproximar o português do Brasil do português de Portugal e mais tarde ou mais cedo nós em Portugal vamos começar a falar brasileiro. Porque efetivamente são 200 milhões, nós somos 10 milhões, quer dizer, se queremos algum peso político não há outra hipótese, quer dizer, não. Faliu, 10 milhões, acabou. Logo, se queremos juntar as mais-valias de um lado e do outro, vamos ter que engolir uma série de sapos, indubitavelmente, em relação ao Brasil. Não vai ter outra hipótese nenhuma, porque recuar depois a determinados aspectos culturais de língua, etc., interessa a circuitos muito restritos da opinião pública
e quando entra em votos e não sei mais o quê, quer dizer, perde indubitavelmente. Por alguma razão, a presidenta ganhou e passou tudo a ser presidente, a ser almirante, a ser não sei mais o quê, e andar a correr ao lado dos carros e não sei mais o quê, e a meter gente no generalato, etc. também. Logo, reparem que tudo isso tem o seu condão. Eu pergunto é que é um assunto que tem que ser muito bem analisado, teremos que pensar muito sobre isto, com imenso cuidado, porque a própria mulher não há um genérico, não é? Há mulheres que se comportam como homens. Eu estou-me a lembrar em 77, 78, tive problemas no Exército da Madeira com mulheres que se faziam mais machistas que os próprios homens. Batiam, mas batiam, quer dizer, a sério, quer dizer, porrada de três em pipa, não é? Não estavam a mão. Estou-me a lembrar do Sargento Faria, que tinha a mão pesada. O Sargento Faria tinha a mão pesada, batia os soldados, precisamente. Estamos a falar em 77, 78. Mas é uma situação totalmente diferente. E então a linguagem não quero saber o que era, mas por aí fora. Depois pensar o que é a mulher e o que é o homem. Porque, por exemplo, no meu caso pessoal, eu sempre tive a última palavra em minha casa, como homem da casa. A última palavra. Sim, querida. Sim, querida. Era o que faltava, não é? E lá tinha eu que ir falar com a minha santa sogra, e lá tinha que falar com a minha santa cunhada, essas coisas todas, porque a minha mãe mandava e dava a volta e dizia assim, tens que ir falar. Elas ouvem mais a ti que a mim. Tá? Pronto. A mulher, muitas vezes, pela sua própria capacidade física, não reage da mesma maneira que o homem. É uma situação um pouco diferente. Mas interage, manda, e manda a sério, não é? Nós, por exemplo, na Madeira, no século XVIII, eu tenho uma mulher, nos finais do século XVIII, que manda na ilha toda. Tem 28 morgadios com capelas e exporta 3/4 do vinho da Madeira para todo o mundo. Depois anda-se para trás. Hoje passei a encontrar uma presidente de Câmara, é uma chatice, etc, etc, porque há um equilíbrio depois homem-mulher ainda entre o machismo e o feminismo e as questões de género altamente complicado e altamente e porque tem caráter histórico e por aí fora, mas que tem que ser discutido, tem que ser apontado e temos que pensar um bocadinho como é que é. Os meus parabéns por trazer este tema que é excepcionalmente importante para o nosso futuro. Obrigado. Obrigado. Carol, eu já lhe passo a palavra para terminar. Eu vou só deixar aqui o Araújo em fazer uma intervenção e depois termina com a Carol, está bem? Sim, a palavra... Rapidamente, obrigado. General Sofia, só um bocadinho. Temos aqui o Araújo entrar primeiro, está bem? Perfeito. Eu entendi que entendi você falar, general, desculpe. Está bem, só um bocadinho. Ok, vou ser muito breve, porque o tempo está esgotando. Só gostaria de agradecer a palestrante, a doutora Carol Loss, por trazer esse assunto. E gostaria de fazer uma contribuição, um adendo. Eu gostaria de falar sobre essa pessoa. Não sei se vai ser possível ver aí, talvez não. Fica tremido, é melhor dizer, é melhor falar. Sim. Virginia Leite. Ela é patrona de uma cadeia na Academia de Letras, Artes e Ciências, esta academia, que completou 20 anos, e nós fizemos a reunião de todos, a biografia dos patronos, e ela é patrona de uma cadeira. Ela foi uma enfermeira da FEB, nascida em Irati, a sede dessa academia é em Irati, e nós publicamos esse livro, na verdade, um livro, com a biografia não só dos patronos, mas também dos ocupantes das cadeiras. Eu sou o vice-presidente dessa academia, atualmente.
A Virgínia, nascida em Irati, em 1916, faleceu em 2012, com 94 anos. Ela foi voluntária e foi para a Europa, para a Itália, participou das campanhas em Pistoia, Livorno, e, e ela deu um depoimento que consta aqui deste livro. Ela conta a história de um soldado. Um soldado brasileiro fora mutilado no campo de batalha, tendo inclusive perdido a visão. Sendo atendido e cuidado no hospital, pediu à enfermeira Virgínia que, por misericórdia, lhe tirasse a vida, o que, por óbvio, não aconteceu. Ao contrário, nova vida lhe foi oferecida com próteses americanas. E ela ainda diz nesse depoimento o seguinte: o exército brasileiro não estava realmente preparado, abre aspas, fecha aspas. O exército brasileiro não estava realmente preparado, afirmou em entrevista, referindo-se a um contexto de convivência hospitalar com predominância americana. Enfim, ela recebeu dezenas de medalhas. Nesse dia da comemoração dos 20 anos, nós colocamos em exposição todas as medalhas, quase 20 medalhas, e ela diz que de todas as medalhas que ela recebeu, diz assim, das muitas condecorações que recebera, tinha especial consideração pela medalha Ana Neri, a primeira enfermeira brasileira que esteve na Guerra do Paraguai. E a Virgínia foi a última das enfermeiras brasileiras que faleceu em 2012. No total, foram 76, né? 67 do Exército e algumas da Aeronáutica. Né? Então, só gostaria de deixar esse registro, né? Lembrar o nome de Ana Neri, lá da Guerra do Paraguai, e a Virgínia, que foi a última das enfermeiras brasileiras da Segunda Guerra, que eu conheci pessoalmente. Ela veio na fundação da academia, como patrona, ela estava viva, faleceu 10 anos depois. Então, só apenas esse registro. Muito obrigado. Obrigado pela participação. General Stoffel, consegue ser Eu muito, posso, muito. eu Só posso, Um eu segundo, posso 5 reagir ao segundos. Cáritas? Carol, a Carol fecha, senão nunca mais Sim, fechamos isto. Eu já passo à 5 Carol. segundos aqui. Muito Muito bem, rapidamente, Stoffel, só muito rápido. só para auxiliar a Carol na linha do tempo. Normalmente, um oficial leva 30 anos após a sua formação para concorrer ao generalato no Exército Brasileiro. 30 anos. As primeiras mulheres que entraram em carreira de oficial foi no quadro complementar, que, por formação, por natureza do quadro, não concorre ao generalato, não faz Estado-Maior e não concorre. As seguintes foram as médicas, que concorre ao generalato, e a primeira turma de mulheres vai chegar daqui a 1 ou 2 anos, eu não cheguei a conferir, e a turma do Instituto Militar de Engenharia, a primeira turma ingressou em 97, se formou em 2000. 30 anos depois, lá para 2030, vamos ter as primeiras engenheiras. Eu não sei se a Carol confundiu com o ITA, porque já tem brigadeiro mulher formada pelo ITA. Tá? No Exército, as primeiras serão médicas. Só para contribuir com a linha do tempo aí. Muito obrigado. Obrigado, General Stoffel. Carol, para fechar, tem que ser muito sintético, está bem? Sim, senhor, sim, senhor. Vou falar então, começar. Bom, para o Rui Cáritas, eu vou assim, primeiro, né, eu consegui fazer o Rui Cáritas trazer a sua reflexão dentro desse debate, eu já ganhei a noite, né? E ele trouxe colocações muito pertinentes, então acho que já valeu para todo mundo essa minha palestra de ele falar que
o mundo vai ser tomado pelas mulheres, e foi palavras deles e não minha, que fique bem claro. A segunda coisa, Rui, que você coloca, né, que vocês vão ser tomados pela linguagem do português brasileiro, eu vou fazer uma brincadeira, obviamente, né, mas isso é uma reparação histórica, né, então é a nossa devolutiva nesse momento. E é óbvio que isso não vai acontecer, nós temos culturas diferentes, né, acho que isso é uma preocupação. E quando você fala que você apanhou da militar também, quando você estava na carreira, eu também digo que é uma reparação histórica, né? Mas isso, obviamente, que é só brincadeira, é só para agradecer a sua colocação, que eu sabia que você ia se colocar neste tema, e eu agradeço. E sobre o Araújo, eu te agradeço, Araújo, pela colocação, e você fez eu lembrar de uma coisa, né? Que as 6 mulheres da FAB que foram para a guerra, todas elas estavam profissionalizadas, né? Quando eu falo de profissionalismo dentro das forças, se fala sobre isso, né? Elas foram todas, as 6, formadas pela primeira e melhor escola de enfermagem, que é a Escola Naneri. Então, a FAB, ela vai de forma diferenciada para a Itália, diferentemente da FEB, né? Que algumas mulheres vão pela Ananeri e depois com outros cursos, né? Que daí como não é o meu objeto de estudo, mas está na minha tese, de que forma que elas foram, e de forma mais volumosa também, né? Elas se colocam de outra forma, mas sempre em relação ao cuidado. E aí, para terminar, né, o do Stoffel, eu conheço, inclusive, Stoffel, uma mulher do Exército, né, cotada para o generalato, que é de uma turma dessas, né, que se eu falar, como o universo é muito pequeno, né, eu não quero identificar ninguém, mas ela fazendo as contas rapidamente, né, 95 menos 2024, a gente está falando de 29 anos das mulheres na linha da engenharia. Então, ela já está cotada já deveria ter assumido, né? Inclusive, ela sempre fica ali na, na beiradinha, né? Ela com outras mulheres, mas ela é da engenharia, sim, já cotada, porque tá batendo este ano 29 anos. Mas é só isso. Eu posso agradecer agora, Rui? Claro, claro. Então tá. Eu agradeço por demais, né? Todas essas colocações. Eu acho que quando gera debate é justamente o intuito de mostrar que sim, né? Nós temos um assunto para falar num sábado à noite, com pessoas muito bem dispostas a falar sobre, com muito respeito sobre o assunto também, né? Isso eu prezo muito, acima de tudo. Quero agradecer especialmente aos meus 2 amigos portugueses que moram no meu coração, que eu sei que estavam aqui. Está aqui, que é o Carlos Fonseca e o Rui Vargas. Muito obrigado por estarem aqui de verdade. Vocês sabem que vocês estão, assim, ó, como várias outras pessoas, mas eu sempre falo de vocês dois que estão no meu potinho do amor. Um beijo para vocês, de verdade. E tomem a ginginha hoje, por favor, em minha homenagem, já que eu aqui estou na água. No mais, muito obrigada pela oportunidade. E agora eu deixo você fechar, por favor, Rui. Muito obrigado, obrigadíssimo, Carol. Muito obrigado também por ter participado e por ter trazido este tema e que nos põe, como é óbvio, sempre aqui assim a pensar e a trocar aqui assim opiniões que são absolutamente válidas. Eu passava a palavra ao César para fechar do seu lado e depois eu apresento o próximo tertuliano. Muito bem. O problema desse tipo de embate é que, para mim, aqui sobra muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de colocação que a gente tem que fechar, né? Mas tudo bem, eu tenho que ir fazer um comentário, mas como eu que vou editar mesmo, eu vou me dar vou me dar o privilégio de me estender. Eu entendo, eu concordo com muitas coisas que foram ditas em termos de gênero e tal, e entendo que no Brasil, atualmente, existe o uso do instrumental linguístico para defender certas causas particulares, né? Então, eu particularmente sou contra o uso do todes, por exemplo, gênero, mas eu entendo a função política que ele tem. Como eu entendo que por mais que, baseado em toda uma morfologia, uma sintaxe da língua portuguesa, não exista tal palavra ou outra palavra, você está fazendo um uso popular da língua para que ela passe a ser culta no futuro. Há 20 anos não existia o verbo acessar.
que não existe acesso, ter acesso, mas acessar não, mas até hoje já tem. Deletar e outros impropérios aí linguísticos que a gente absorveu popularmente, que aos poucos são absorvidos e viram norma culta, né? Então é uma forma de se apropriar disso para defender uma tese. Você falou em algum momento, não sei se foi você, se foi o Ricarita, como é que vai ser no futuro? Eu espero que no futuro isso não seja nenhuma questão mais, que não tenha mais que preocupar se o termo é feminino, se é masculino, e as pessoas sejam pessoas, num termo indefinido, sem essa questão de gênero, e sendo avaliadas pela sua função, sejam elas mulheres ou homens ou qualquer outro elemento do espectro de gênero. Isso não tem que ser mais considerado. Está num momento de transição em que isso está sendo colocado em evidência para que seja solucionado, esperemos todos, né? Fora isso, também lamento um pouquinho que a gente, em função desse alongamento de debate em cima da questão de gênero, tenha perdido um pouco a possibilidade de aprofundar um pouco mais no seu trabalho. Por isso que eu te peço, depois que você me mande sua apresentação, para que os links que você colocou de uma forma muito gentil e generosa, sejam incorporados à apresentação quando for o vídeo e as pessoas possam ter efetivamente acesso aos teus estudos e às tuas indicações. Eu agradeço, então, muito a tua presença aqui, a presença de todos. O Rui agora pode terminar em Portugal. Um abraço. Muito obrigado por passar. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o César bateu no ponto, mas esta é uma fase de transição e espero bem que mais cedo e preferencialmente muito em breve as pessoas sejam vistas não por uma diferença de sexo, mas pela sua competência, pelo seu profissionalismo e pela forma como prestam as suas funções. Vamos então falar de quem vem daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vamos ter um tema histórico deste lado do oceano e vem trazer o tema o Major-General Nuno Lemos Pires. E o título da sua palestra vai ser A Segunda Guerra Global Portuguesa, 1793-1817. A relevância da ação coordenada entre os dois lados do Atlântico. O Major-General Nuno Lemos Pires é Diretor-Geral da Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa e é doutor em História, Defesa e Relações Internacionais. Estejam atentos e mantenham-se connosco nas próximas tertúlias. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado à Carol e um bom domingo. Até logo a todos. Sigam a gente no canal do YouTube, por favor. Quem não está lá ainda, inscreva-se. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos.